Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o MacBook Pro de 13 polegadas do ano de 2012, é o A1278 e quem nos enviou ele é o Igor, lá de Ponta Grossa, Paraná. Aqui ele tem uma cartinha que ele explicou o defeito, eu vou ler aqui para vocês. Esse vídeo não é um vídeo de reparo, é de avaliação, então a gente vai desmontar esse MacBook juntos para verificar como que está a situação dele. É que o histórico desse MacBook é bem interessante, então já estou imaginando que a gente vai ver ele dentro do Mac, então por isso eu estou gravando, tá? Então se você está chegando aqui e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então se você precisa de reparos, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fique à vontade para saber como que trabalhamos. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber notificações quando tiver vídeos novos. Agora sim, vamos aqui explicar o que aconteceu com esse MacBook. Tá? Então ele explica aqui que ele comprou há pouco tempo, é de segunda mão, né? E ele disse que nunca tinha sido mexido antes, que nunca foi nem aberto, então resolveu mandar para uma assistência técnica na cidade dele, que mexe com MacBooks, para fazer a limpeza e troca da pasta térmica. E aí o cara disse que tinha 2 pontos de oxidações perto do conector LVDS, mas que ele tinha removido essa oxidação, estava ok. Porém, dali uma semana a tela apagou. Ele levou de volta nessa assistência técnica, eles limparam, passaram um limpa-contato, deu uma mexida no cabo LCD e voltou a funcionar. Então, depois de 2 semanas, começou a dar problema novamente. Ligava e nem dava tempo de digitar a senha e apagava. Então ele entrou em contato com essa assistência técnica novamente e falaram que o problema teria que trocar o conector, né, o conector LVDS. Então ele levou para essa assistência técnica, ele mesmo comprou o conector e eles trocaram o conector, porém disse que não resolveu. Então depois ele pegou de volta esse MacBook, ele abriu para ver e tentar limpar, e aí ele disse que ao conectar o conector LVDS, começou a sair fumaça de um capacitor, o capacitor ficou vermelho e aí ele deixou desconectado o cabo e aí ele enviou. Ele disse que está funcionando no vídeo externo, tá? Então, vamos verificar o que está acontecendo, vamos desmontar tudo junto. Então, antes de mais nada, vamos verificar como que está o MacBook. Eu estou utilizando aqui o MagSafe ligado na minha fonte assimétrica. Ligou aqui, deve estar carregando a bateria. Apertar para ligar, fez o som de post, né, de inicialização, mas sem imagem, né? Obviamente, ele disse que o cabo está desconectado, o Caps Lock aí, ó, está respondendo, está acendendo, sem imagem. Eu não vou ligar aqui no monitor externo, já vou desmontar para poder avaliar como que está a situação aí. Mas pelo menos o Mac está ligando. Último parafuso, e agora sim. Vamos tirar a tampa e verificar o estrago. Nem tanto assim. Ele está com um SSD aqui no CAD, um HD normal, a bateria está ligada e o conector aqui é o que nos interessa. Tá? Vou desligar a bateria e vamos analisar no microscópio. Então já aqui com o MacBook no microscópio, vamos verificar como que está esse conector. Aí focamos bem. Dá para verificar alguns terminais que tiveram que ser refeitas, as trilhas estão refeitas, mas por algum motivo ou outro não está funcionando. Eu vou verificar aqui utilizando o Board View, esquema elétrico, analisar, medir e tentar verificar qual que é esse capacitor aí que estava vermelho aí que o cliente disse. Olhando aqui, aparentemente não tem nenhum carbonizado, mas é bem provável que ele esteja em curto ou até abril, né? Mas enfim, tem que analisar aqui o LVDS. Vamos verificar também como que está o cabo, pois como ficou vermelho esse capacitor, às vezes pode ter danificado também o display, né? Então também temos que testar essa questão do display, se o display foi afetado ou não. Tem uma fita isolante aqui. Os terminais aqui do cabo do display estão bons, estão íntegros, já é um bom sinal. Já peguei casos que esse conector aqui ele acaba ficando tudo carbonizado, né? Ele queima tudo o conector LVDS da placa e também do cabo que vai para o display. Nesse caso aqui não, ele está íntegro, né? Visualmente, tem que medir também para ver se não tem um curto. E é isso, né? Então vamos verificar aqui, fazer umas medições e aí então elaborar um orçamento
pro cliente. Bom, pessoal, antes de mais nada, só para relembrar para quem aí não é tão antigo no canal, sabe que a gente faz análise aí do defeito de MacBook, notebook, usando esquema elétricos e board view quando disponível, né? Nesse caso aqui, MacBook, a maioria, esmagadora maioria, tem board view, tá? Então aqui, ó, a representação do conector do LVDS, tá? Então aqui a gente tem todos os terminais do LVDS. Então a gente analisa esse circuito através do board view e também do esquema elétrico. Vou abrir o esquema elétrico aqui, e aí vocês estão vendo o esquema elétrico, né? Então é essa representação aqui que a gente vai analisar. Então aqui é a representação do circuito do backlight, né? Enfim, tem toda a documentação da placa está aqui no esquema elétrico, chamado esquema elétrico, né? Então é através do board view, esquema elétrico, que a gente faz a análise aqui do defeito, tá? A fim de identificar a região ou o circuito que esteja com defeito, é assim, elaborar o orçamento. O orçamento da gente aqui, a gente não faz nenhum tipo de intervenção sem aprovação. Caso o cliente reprova, a gente monta e devolve da mesma maneira que recebemos, tá? Aqui eu já fiz uma análise, tá? Eu estava analisando antes de mostrar aqui para vocês o esquema elétrico e o board view. Já encontrei algumas falhas, mas antes eu quero ligar o conector da tela para verificar como que está os sintomas com o conector plugado. Então aqui eu vou colocar o conector do display no conector do LVDS. Ele está bem duro para entrar. Aqui do lado, não dá para ver aqui nessa câmera, mas tem solda. Para soldar esse conector LVDS, você tem que tomar cuidado, senão o estanho acaba entrando dentro de onde que entra o conector aqui. E aí ele fica bem justo para entrar, é o que está acontecendo aqui, ó. Até tem que fazer um pouquinho de força para o conector entrar totalmente. Vou verificar se o display aqui não está em curto, causando um defeito na placa-mãe, né, antes de ligar. Pois pode acontecer de alguns terminais do LVDS apresentar algum curto e com isso, então, na hora de ligar, ele carbonizar o flat, enfim, coisas desse tipo. Ou o capacitor avermelhar. Os principais terminais eu medi, está ok. Então eu vou ligar aqui e verificar o que acontece. Quais as tensões eu tenho na placa e o que acontece no display. Então aí vocês estão vendo o display. Eu vou ligar aqui o MagSafe, está sem a bateria. O Mac ligou, girou o cooler, deu som, mas sem backlight. Vamos verificar se está tendo imagem no fundo, né? Pois às vezes pode ser um defeito no circuito do backlight. Ó, coloquei a lanterna do celular ali. E eu não tenho imagem, tá? Então eu estou tendo um problema ali, talvez de sinais. E fora também um defeito do backlight. O backlight é a luz, né, de fundo que acende aqui o LCD e ilumina a tela. Quando tem um problema de backlight, a gente coloca a luz do celular ali, né, a lanterna, e a gente consegue verificar ali o símbolo da Apple ou a imagem que está aparecendo no display. E aqui no caso não está aparecendo nada. O caps lock está correspondendo, sinal que ele está ligado, mas sem imagem, tá? Então a gente tem que analisar a questão do circuito que envia sinal para a tela e também do backlight para a gente poder concluir esse orçamento. Mas antes eu vou fazer algumas medições com o display plugado, pois com o display plugado e desplugado são diferentes. Você precisa do display para ter alguns sinais ali, então, para poder fazer a análise completa. Então, com o display ligado aqui, o Mac ligado, eu vou aferir algumas tensões, alguns sinais com o próprio multímetro. Juntamente com o board view.
E aqui eu já encontrei um problema. Então, a análise aqui da parte do circuito LVDS já foi identificado o defeito. Bom, aqui eu já tenho o suficiente para elaborar o orçamento, passar para o cliente. Caso tenha aprovação, a gente segue aí num próximo vídeo fazendo aí o reparo do circuito LVDS. Esse aqui é até um reparo que seria interessante fazer numa live. Então, se o cliente aprovar, talvez a gente agende uma live aí e faça o reparo ao vivo do circuito LVDS desse MacBook A1278. E aproveitando aqui também, tá vendo? Esse MacBook passou por uma assistência técnica. Em algum momento eu falei mal dessa assistência técnica? Não falei. Por quê? Porque os fatos estão aqui. Eles trocaram o conector LVDS e não tem nada de errado. Tem um jumper ali, mas é normal. Eu também faço jumper quando a trilha se rompe. A única forma de recuperar a trilha é refazendo um jumper. E foi soldado, tá limpa, a placa tá limpa, não tem marca de fluxo. Então, assim, existe muitas assistências técnicas e nem todas trabalham da forma aí que a gente mostra em vários vídeos, que vem faltando componentes, vem cheio de fluxo, faltando parafuso, enfim, né? É fatos, né? Então, quando eu mostro algo que está detonado, é fatos, veio detonado. Então, por isso que a gente está mostrando, não é falar mal. Nesse caso aqui, essa assistência de Ponta Grossa, fizeram a parte deles. E aí tem a limitação, enfim, tem a limitação de cada assistência, cada um sabe a sua limitação. Eles não conseguiram avançar no reparo, não conseguiram concluir. Tem um defeito no circuito. Enfim, entregaram para o cliente da melhor forma possível deles. E agora o cliente buscou uma segunda opção de reparo. Então é isso, quando eu mostro, não me entendam mal, não fala que o Rogério está falando mal de outras assistências. Então essa assistência de Ponta Grossa tá de parabéns por ter deixado o equipamento desta forma, né? Eles têm a limitação deles, enfim, mas todo mundo tem, isso é um ponto fraco de todo mundo. Todo mundo está aprendendo, a gente também cada dia está aprendendo mais, cada vez mais, né? Então é isso, tá? Então quando eu mostro é apenas fatos. Então, pessoal, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe se possível. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.